Muito boa noite, senhores vereadores, servidores que nos auxiliam nos trabalhos, aos cidadãos que nos acompanham pelas redes sociais. Declaro aberta a 7ª sessão extraordinária do ano de 2021. Eu passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Salmos 79, versículo 3 ao 4. Vós que assentais acima dos querubins, mostrai vosso esplendor em presença de Efraim, Benjamim e Manasés. Despertai vosso poder e vinde salvar-nos. Muito obrigado, vereador. Eu passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Executivo. Ofício 619/21, AEMB 2 de novembro de 2021. Senhor presidente, tenho presente a finalidade de passar a mão da vossa excelência o incluso projeto de lei 40/21, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e da outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto, ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Assim sendo, nos termos do inciso 2º, no parágrafo 3º, do artigo 17 da Lei Orgânica Municipal, pelo presente fica essa Câmara de Vereadores convocado para reunir-se extraordinariamente, objetivando a apreciação e votação do projeto de lei ora encaminhado. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima, atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, prefeito municipal. Projeto de lei número 40/21, de 30 de novembro de 2021. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e da outras providências. Lindeval Augusto Mota, prefeito do município de Anhembi, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal do município de Anhembi um crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$15 mil, destinados a atender às despesas a seguir. Fundo Municipal de Assistência Social. Material de consumo, ficha 137, fonte 2, R$15 mil. Total da suplementação, R$15 mil. Parágrafo único. O crédito será aberto por decreto do Executivo, do qual constará a programação orçamentária. Artigo 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar, de que trata o artigo 1º, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º do inciso 2º da Lei Federal número 4320/64, conforme demonstrado extrato financeiro repasse do Estado de São Paulo. Artigo 3º. Fica incluído no exercício 2021, junto à Lei do Plano Plurianual e Lei de Diretriz Orçamentária, as respectivas ações de governo, objeto de presente crédito adicional suplementar disposto no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. O Executivo, através de decreto próprio, proceder-se-á à compatibilização dos anexos da Lei do Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias na forma da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Anhembi, 2 de dezembro de 2021, Lindeval Augusto Mota, prefeito municipal. Exposições de motivos. Senhor presidente, nobres vereadores, encaminhamos para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e da outras providências. Temos ainda que destacar que a abertura de crédito se faz necessário para que o orçamento vigente fique adequado às novas normas da contabilidade pública e em consonância com a AUDESP, no que se refere à vinculação das despesas com fonte de receita. Destacamos que este projeto de lei
tem como objetivo exclusivo a suplementação de dotação orçamentária vinculada à Secretaria Municipal da Assistência Social, conforme repasse da Secretaria Estadual do Estado de São Paulo. Registra-se que a aprovação desta propositura é de suma importância e necessária ao município, pois, a partir dela, este Poder Executivo garantirá que os serviços de prestação à população mais necessitada do município. Esclarecemos ainda que, em razão da pandemia, o aumento no valor de produtos e serviços aumentaram de forma expressiva. Por fim, registramos que a intenção da suplementação orçamentária é ajustar o orçamento disponível aos cursos atuais de mercado, visando a continuidade dos serviços oferecidos à população. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício 620/21, AMB 2 de dezembro de 2021. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei 41/21, que cria o Programa Emergencial de Auxílio ao Desemprego Municipal, denominado Frente de Trabalho, e da outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto, ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Assim sendo, nos termos do inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 17 da Lei Orgânica Municipal pelo presente, fica essa Câmara de Vereadores convocada para reunir-se extraordinariamente, objetivando a apreciação e votação do projeto de lei ora encaminhado. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima, atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 41/21, de 2 de dezembro de 2021. Cria o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego Municipal, denominado Frente de Trabalho e da outras providências. Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego Municipal, de caráter assistencial, denominado Frente de Trabalho, a ser coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, visando proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda para até 60 trabalhadores desempregados residentes no município de Anhembi. Parágrafo único. Serão destinados 3% do total de vagas dispostas ao capto deste artigo para pessoas portadoras de deficiência, desde que não recebam benefícios previdenciários ou de assistência social, inclusive a LOAS, seguro-desemprego ou equivalente. Artigo 2º. O programa referido no artigo 1º consiste na concessão de Bolsa Auxílio-Desemprego no valor mensal de R$ 1.000 e cursos de qualificação profissional aos trabalhadores desempregados participantes do programa. Parágrafo 1º. Os benefícios dispostos no capto deste artigo serão concedidos pelo Poder Público Municipal pelo período de 3 meses, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Secretaria Municipal de Assistência Social e Contabilidade. Parágrafo 2º. Os cursos de qualificação profissional serão ministrados diretamente pelo Executivo Municipal ou por entidades educacionais mediante convênio, cuja celebração fica autorizada pela presente lei e que consistem, primeiro, no desenvolvimento de atividades de capacitação ocupacional e de cidadania. Segundo, ações de incentivo e orientação no sentido de buscar o pleno emprego. Artigo 3º.
Os candidatos a beneficiários do programa deverão ter os seguintes requisitos mínimos. Primeiro, tempo de desemprego igual ou superior a 1 ano, desde que não aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência Social, inclusive LOAS, não esteja percebendo seguro-desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente. Segundo, residência fixa no município de Anhembi há pelo menos 4 anos. Terceiro, idade mínima, 18 anos. Parágrafo 1º. Não será admitido mais do que um beneficiário por núcleo familiar. Parágrafo 2º. Para efeitos dessa lei, considera-se o núcleo familiar o núcleo doméstico de indivíduos que possuam laços de parentesco, vivendo sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela contribuição de seus membros. Artigo 4º. No caso do número de interessados ser superior ao número de vagas, a preferência para a participação no programa será definida mediante a aplicação dos seguintes critérios mínimos. Primeiro, menor renda per capita, resultado da divisão da renda familiar pelo número de membros da família. Segundo, maior número de dependentes, crianças e adolescentes até 16 anos completos. Terceiro, maior tempo de desemprego. Quarto, maior idade. Artigo 5º. A aferição dos requisitos para a concessão do benefício será realizada no ato da inscrição inicial, devendo permanecer enquanto durar a participação do beneficiário no programa. Artigo 6º. A participação do beneficiário no programa implicará na realização de atividades de limpeza, conservação, manutenção e restauração, a saber, de bens públicos, primeiro, de bens públicos da administração municipal, segundo, de vias logradores públicos, terceiro, de bens de entidades assistenciais sem fins lucrativos, quarto, outras atividades correlatadas que se fizerem necessárias às secretarias municipais. Artigo 7º. A jornada de atividade do programa no programa será de 25 horas semanais, já incluídas aquelas destinadas à frequência no curso de qualificação profissional, 2 horas semanais. Parágrafo único. Caberá ao responsável de cada diretoria ou setor a estipulação dos dias e horários em que o bolsista prestará serviços à administração municipal e à realização dos cursos. Artigo 8º. O bolsista que tiver 3 faltas consecutivas ou 6 intercaladas dentro do mês no trabalho ou no curso será desligado automaticamente do programa. Artigo 9º. A participação efetiva no programa não implica em reconhecimento de vínculo empregatício, eis que de caráter assistencial de formação profissional. Artigo 10º. Fica o executivo autorizado a contratar seguro de acidentes pessoais para os beneficiários, participantes do programa. Artigo 11º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta do orçamento de 2022, suplementada se necessário. Artigo 12º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022. Revogadas as disposições em contrária. Anhembi, 2 de dezembro de 2021. Lindeval Augusto Mota, prefeito municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Cumprimentamos cordialmente a Vossa Excelência e os demais edis. Vimos pelo presente apresentar o projeto de lei que dispõe sobre a criação do programa Frente de Trabalho no município de Anhembi. Como é de conhecimento, o município de Anhembi conta com o programa Anhembi Mais Feliz, criado pela Lei 2202/2021, que será extinta em 31 de dezembro de 2021. E também é notório que os efeitos deletérios da pandemia da Covid-19
quanto ao emprego e renda assim persistem, mas ainda no nosso município, em que a oferta de emprego está escassa. Ressaltamos que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em retiradas decisões, vem julgando pela regularidade das admissões relativas a programa de frente de trabalho, destacando a natureza das funções a serem exercidas. A SDG assim se manifestou nos autos do Tribunal de Contas 2506/002/08, relativo às admissões realizadas pela Prefeitura Municipal de Pirajuí, mediante frente de trabalho. A SDG, destacando a natureza das funções a serem exercidas pela frente de trabalho, opinou pela legalidade dos atos. O mesmo ocorreu nos atos do Tribunal de Conta 000-621/009/07, relativa a admissões realizadas pela Prefeitura Municipal de Guaiara, também mediante frente de trabalho. A auditoria opinou pelo registro dos atos de admissão de operários de obras especificados na folha 16. Segundo verificou, os operários de obras foram contratados em razão do programa Frente de Trabalho e os atos foram formalizados de acordo com as normas regentes. A SDG opinou pelo conhecimento das contratações de funcionários da frente de trabalho. E na decisão do Conselho Robson Marinho constou, posto isto, considerando os elementos que inclui os autos, julgo regulares e determinado o registro dos atos de admissão da folha 16, operário de obras. O mesmo ocorreu nos autos número Tribunal de Contas 1651/007/04, e aqui sucessivamente nós temos vários números, senhor presidente. Ante o exposto, resta demonstrado que a medida em questão, além de atender às regras esculpidas na legislação vigente, é de suma importância no sentido de amenizar, no sentido de amenizar os altos índices de desemprego que assolam nossa cidade, certos de que o superior interesse público pela aprovação do presente projeto de lei, aliado à sensibilidade da Vossa Excelência, redundará na aprovação do presente, despedindo-nos, reiterando o democrático respeito por esta Casa de Leis. Na oportunidade, renovamos a Vossas Excelências os protestos de estima e consideração a Anhembi, 2 de dezembro de 2021, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício 621/21, Anhembi, 2 de dezembro de 2021. Senhor presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei 42/21, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e da outras providências. Dada a urgência da tramitação do projeto, ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Assim sendo, nos termos do inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 17 da Lei de Orçamento Orgânica Municipal, pelo presente, fica essa Câmara de Vereadores convocada para reunir-se extraordinariamente, objetivando a apreciação e votação do projeto de lei ora encaminhado. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima, atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei 42/21, de 2 de dezembro de 2021. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e dá outras providências. Lindeval Augusto Mota, prefeito do município de Anhembi, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal do município de Anhembi um crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 270 mil, destinados a atender às despesas a seguir. Fundo Municipal de Saúde, outros serviços, ficha 425, fonte 1, R$ 270 mil. Total da suplementação, R$ 270 mil. Parágrafo único. O crédito será aberto por decreto do Executivo, do qual constará a programação orçamentária. Artigo 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar, de que trata o artigo 1º, nos termos do artigo 43, do parágrafo 1º, do inciso 1º, do parágrafo 2º, contrário. Parágrafo 1º, do inciso 2º, isso. Da Lei Federal número 4320/64, será por excesso de arrecadação, conforme demonstrado no cálculo de tendência de excesso de arrecadação, fonte 1, recursos ordinário em anexo. Artigo 3º. Fica incluído no exercício de 2021, junto à Lei do Plano Plurianual e Lei de Diretriz Orçamentária, as respectivas ações de governo objeto do presente crédito adicional suplementar disposto no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. O Executivo, através de decreto próprio, proceder-se-á à compatibilização dos anexos da Lei do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias na forma da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Anhembi, 2 de dezembro de 2021, Lindeval Augusto Mota, prefeito municipal. Exposição de motivos. Senhor presidente, nobres vereadores, encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e dá outras providências. Temos ainda que destacar que a abertura do crédito se faz necessário para que o orçamento vigente fique adequado às novas normas da contabilidade pública e em consonância com a UDESP, que se refere à vinculação das despesas com a fonte de receita. Esclarecemos ainda que a inclusão desse crédito será feita através do recebimento ou expectativa do excesso de arrecadação no exercício atual. Entende-se por excesso de arrecadação para os fins deste artigo o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Destacamos que este projeto de lei, como objetivo exclusivo a suplementação de dotações orçamentárias vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, registra-se que a aprovação desta propositura é de suma importância ao município, pois, a partir dela, este Poder Executivo garantirá que os custos de serviços essenciais da Diretoria de Saúde sejam honrados. Para se ter uma ideia, o Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, de julho de 2021, mês de referência, teve alta de 0,78%, de acordo com os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, no dia 29/7 de 2021, contra 0,60% registrado no mês anterior. Com esse resultado, o IGPM acumulado é de 15,98% no ano e de 33,83% nos últimos 12 meses. A título de comparação, em julho de 2020, o índice havia subido 2,23% e acumulava alta de 9,27% em 12 meses. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para a apreciação dos nobres vereadores
dessa Casa de Lei. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício 622/21, AEMB 2 de dezembro de 2021. Senhor presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 43/21, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e da outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Assim sendo, nos termos do inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 17 da Lei Orgânica Municipal, travou aqui novamente. Pelo presente, fica essa Câmara de Vereadores convocada para reunir-se extraordinariamente, objetivando a apreciação e votação do projeto de lei ora encaminhado. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 43/21 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e da outras providências. Lindeval Augusto Mota, Prefeito do município de Anhembi, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal do município de Anhembi um crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 185 mil, destinados a atender às despesas a seguir. Fundo Municipal de Saúde, material de consumo, ficha 387, fonte 1, R$ 30 mil. Obras e serviços públicos, material de consumo, ficha 295, fonte 1, R$ 35 mil. Material de consumo, ficha 344, fonte 1, R$ 35 mil. Ensino fundamental, material de consumo, ficha 547, fonte 1, R$ 25 mil. Ensino infantil, material de consumo, ficha 606, fonte 1, R$ 25 mil. Gabinete do Prefeito, material de consumo, ficha 81, fonte 1, R$ 20 mil. Assistência social, material de consumo, ficha 151, fonte 1, R$ 15 mil. Total da suplementação, R$ 185 mil. Parágrafo único. O crédito será aberto por decreto do Executivo, do qual constará a programação orçamentária. Artigo 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar, de que trata o artigo 1º, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º, da Lei Federal 43/20/64, será por excesso de arrecadação, conforme demonstrado no cálculo de tendências de excesso de arrecadação, fonte 1. Recursos ordinários em anexos. Artigo 3º. Fica incluído no exercício de 2021, junto à Lei do Plano Plurianual e Lei de Diretriz Orçamentária, as respectivas ações de governo objeto do presente crédito adicional suplementar, disposto no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. O Executivo, através de decreto próprio, proceder-se-á à compatibilização dos anexos da Lei do Plano Plurianual e de Lei de Diretrizes Orçamentárias na forma da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. AEMB 2 de dezembro de 2021, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Senhor presidente, nobres vereadores, encaminhamos para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de créditos adicional suplementar no orçamento fiscal e da outras providências. Temos ainda que destacar que a abertura do crédito se faz necessária
para que o orçamento vigente fique adequado às novas normas da contabilidade pública em consonância com a AUDESP, no que se refere à vinculação das despesas com a fonte de receita. Esclarecemos ainda que a inclusão desse crédito será feita através do recebimento ou expectativa do excesso de arrecadação no exercício atual. Entende-se por excesso de arrecadação para os fins deste artigo o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Destacamos que este projeto de lei, como objetivo exclusivo a suplementação de dotações orçamentárias vinculadas à Secretaria Municipal de Obras, Assistência Social, Educação Infantil, Cultura e Saúde. Registra-se que a aprovação desta propositura é de suma importância ao município, pois, a partir dela, este Poder Executivo garantirá que os custos de consumo de combustíveis, bem como sejam honrados os compromissos assumidos com os fornecedores. Para se ter uma ideia, o índice de preço de mercado, IGPM, de julho de 2021, mês de referência, teve alta de 0,78%, de acordo com os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, dia 29/7/2021, contra 0,60% registrado no mesmo mês, no mês anterior. Com esse resultado, o IGPM acumulado é de 15,98% no ano e de 33,83% nos últimos 12 meses. A título de comparação, em julho de 2020, o índice havia subido 2,23% e acumulava alta de 9,27% em 12 meses. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos novos vereadores dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício 623/21, AEMB 2 de dezembro de 2021. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei 44/21, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto, ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Assim, sendo nos termos do inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 17 da Lei Orgânica Municipal, pelo presente, fica esta Câmara de Vereadores convocada para reunir-se extraordinariamente, objetivando a apreciação e votação do projeto de lei ora encaminhado. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima, atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 44/21, de 2 de dezembro de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências. Lindeval Augusto Mota, Prefeito do município de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal do município de Anhembi um crédito adicional especial no valor de R$ 660 mil, destinados a atender as despesas a seguir. Obras e serviços públicos. Aquisição de imóveis, R$ 670 mil. Total de crédito, do crédito, R$ 670 mil. Tem uma diferença de valor aqui, senhor presidente. Aqui temos um erro aqui, 660 em cima exposto e depois embaixo 670 mil, apenas para registrar. Parágrafo único. O crédito será aberto por decreto do Executivo, no qual constará a programação orçamentária. Artigo 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional especial, que se trata o artigo 1º, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei Federal 4320/64,
será por excesso de arrecadação, conforme demonstrado no cálculo de tendência de excesso de arrecadação, fonte 1, recursos ordinários em anexo. Artigo 3º. Fica incluído no exercício de 2021, junto à lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, as respectivas ações de governo, objeto do presente crédito adicional especial, disposto no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. O Executivo, através de decreto próprio, proceder-se-á à compatibilização dos anexos da Lei do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. AEMB, 2 de dezembro de 2021, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Senhor Presidente, nobres vereadores, encaminhamos para a apreciação e aprovação desta Casa Legislativa o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e dá outras providências. Temos ainda que destacar que a abertura do crédito se faz necessário para que o orçamento vigente fique adequado às novas normas da contabilidade pública, em consonância com a UDESP, no que se refere à vinculação das despesas com a fonte de receita. Esclarecemos ainda que a inclusão desse crédito será feita através do recebimento ou expectativa do excesso de arrecadação no exercício atual. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. O município de AEMB necessita de área objetivando a construção de casas populares para atender o déficit habitacional da população mais carente. A área a ser desapropriada é de utilidade pública e interesse social para a construção de casas populares. A construção de casas populares é imperiosa para se melhorar a qualidade de vida, ampliando as condições dignas de moradia dos munícipes. A área intitulada para a desapropriação ante a limitada condição do município em dispor de terras livres para a implantação desse programa é uma área que reúne condições necessárias para a construção de conjuntos habitacionais. Ainda a área a ser desapropriada está inserida entre dois bairros do distrito de Piramboia, Nossa Senhora das Graças e Jardim Ferroviário, e propiciará a interligação entre os bairros, facilitando o acesso da população e a eventual inclusão da viatura da polícia em caso de necessidade. Assim, necessário se faz a dotação orçamentária para disponibilizar a desapropriação. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para a apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, finalizou aqui, tem apenas um anexo aqui, o mapa, mas acredito que o senhor quiser que a gente faça a leitura. Não, obrigado, secretário. Senhores, como se trata de uma sessão extra, só para esclarecer, hoje não tem o uso da palavra livre, só que eu vou decretar aqui 10 minutos de intervalo para nós podermos debater alguns pontos de alguns projetos. Tá ok? 10 minutos de intervalo. Retomando os trabalhos aqui, eu peço desculpa a quem está nos acompanhando pelas redes sociais pela demora, é que, como se trata de uma sessão extraordinária, as matérias não teve tempo hábil de ser discutidas pelas comissões anteriormente. Então, nós precisávamos deliberar algumas questões antes de pôr em votação. Agora, chegando num consenso sobre a pauta, vamos para a ordem do dia. Matérias do Executivo. Está em votação o pedido de urgência do projeto de lei número 40/2021. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Está em primeira discussão o projeto de lei número 40/2021. Está em discussão. Apenas lembrando que
que é um projeto que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e dá outras providências, no valor de R$ 15 mil para atender o Fundo Municipal de Assistência Social. Não havendo vereadores inscritos, está em primeira votação o projeto de lei número 40/2021. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Está em segunda discussão o projeto de lei número 40/2021. Está em discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 40/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência do projeto de lei número 41/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Por questão de ordem, eu queria direcionar meu voto, presidente. Gostaria de encaminhar... Desculpa, vereador. Vereador, na votação da urgência não tem encaminhamento do voto. Mas eu abro espaço para o senhor, se o senhor quiser fazer alguma... vamos fazer uma exceção aqui, que eu não vou repetir em outras votações, tá ok? Mas tudo bem, vereador, fica à vontade. Perfeito. Muito obrigado pela abertura, não tinha conhecimento. Mas eu gostaria só de encaminhar meu voto a esse ofício, né, ao pedido de urgência do projeto de lei número 41/21, que é do Programa Emergencial de Auxílio ao Desemprego Município, denominado a Frente de Trabalho e da outras providências. Identificamos aqui, né, então encaminho meu voto contrário ao pedido de urgência em função de muitas melhorias que identificamos aqui na casa, que será avaliado por todos. Então, esse projeto, ainda assim, é um projeto de grande valia para o município, mas identificamos aqui entre nós que tem bastante melhorias e para ter tempo hábil para essa discussão, então eu peço o meu caminhamento contrário ao pedido de urgência para que a gente possa avaliar e melhorar o projeto. Muito obrigado, presidente, pelo espaço. Muito bem, senhores. Volta aqui a votação, então, do pedido de urgência com relação ao projeto de lei número 41/2021, que cria o Programa Emergencial de Auxílio ao Desemprego Municipal, denominado Frente de Trabalho. Aquele que for favorável à urgência, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. A urgência foi reprovada por 8 votos a 0. E eu quero destacar aqui, conforme a reunião das comissões que antecedeu as votações aqui, e como o vereador Rodrigo Moura já destacou, nós identificamos vários pontos que podem ser melhorados através de emendas modificativas. Mas devido ao tempo hábil, não foi possível apresentar de imediato nessa sessão extra. Então, tem o compromisso meu como presidente dessa casa, que esse projeto volta à pauta na última sessão ordinária do ano, que vai ser realizada no dia 13 de dezembro. Esse foi um compromisso assumido em reunião, que eu estou tornando público agora. Dando seguimento, está em votação o pedido de urgência do projeto de lei número 42/2021. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Urgência aprovada por 8 votos a 0. Está em primeira discussão o projeto de lei número 42/2021. Está em discussão. Esse projeto autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e dá outras providências, no valor de R$ 270 mil, para atender demanda do Fundo Municipal de Saúde, com outros serviços terceiros, pessoa jurídica. Está em discussão. Não havendo vereadores inscritos, está em primeira votação o projeto de lei número 42/2021. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Primeira votação aprovada por 8 votos a 0. Está em segunda discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 42/2021. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência do projeto de lei número 43/2021. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem.
Urgência aprovada por 8 votos a 0. Está em primeira discussão o projeto de lei número 43/2021. Está em discussão. Esse projeto, ele autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e dá outras providências, no valor de R$ 185 mil, a atender diversos setores: Fundo Municipal de Saúde, Obras e Serviços Públicos, Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Gabinete do Prefeito, Assistente Social. Está em discussão. Está em primeira votação o projeto de lei número 43/2021. Está em votação. Aquele que for, aquele que for contrário, permaneça como está. Se for favorável, permaneça como está. Os contrários que se levantem. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Está em segunda discussão o projeto de lei número 43/2021. Está em segunda votação o projeto de lei número 43/2021. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Por último, está em votação o pedido de urgência do projeto de lei número 44/2021. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Urgência aprovada por 8 votos a 0. Está em primeira discussão o projeto de lei número 44/2021. Está em discussão. Esse projeto, ele autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências no valor de R$ 670 mil no setor de obras e serviços públicos. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador Felipe. Só para a gente conseguir nos entender aqui. O senhor vai permitir que nós falamos sobre esse projeto e encaminhe o voto ou não? Sim, vereador. Agora, como está no momento de discussão, agora é o momento dos vereadores apresentar suas argumentações sobre a aprovação ou reprovação do projeto. Ótimo, ótimo. Então, senhor presidente, nobres colegas, população que nos assistem, esse projeto 44/2021, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, é um projeto de aquisição de imóveis e veio 3 laudos da prefeitura e esses laudos não estão batendo a quantidade de metragem dos laudos apresentados com o mapa, o croquis da área desmembrada. Então, pelo laudo de 3 corretores, nós estaríamos negociando uma área, a prefeitura, de 1,5169 alqueires paulista. Porém, no croquis, a área desmembrada é de 0,77,76 alqueires, menos de 1 alqueire. Então, por esse motivo e pela falta de discussão de tempo do projeto e por esse erro aqui de laudo com croquis, eu encaminho já o meu voto contrário, desfavorável ao projeto, para que a prefeitura possa adequá-lo e, na oportunidade, apresentar novamente para a Câmara apreciar. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe. Mais algum vereador inscrito? Senhor Vereador presidente. Rodrigo Moura. Muito obrigado. Eu também vou encaminhar meu voto nesse momento contrário ao projeto. Referente, né, o meu voto está embasado um pouco no que o nobre vereador Felipe comentou. Sou a favor da intenção, né, de melhoria ali para aquele bairro, de acesso para aquela população. Então, sou a favor da intenção do projeto, porém, chegou aqui para a gente avaliar, o senhor trouxe para discussão, discutimos aqui, identificamos esse problema. Então, para dar esse tempo hábil para nossa avaliação, para correção do executivo, então, encaminho meu voto ao contrário a esse projeto devido a problemas aqui nos trazidos por falta de discussão, mas sou a favor da intenção que veio do executivo. Então, encaminho meu voto contrário. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo Moura. Mais algum vereador? Perfeito. Está em primeira votação o projeto de lei número 44/2021.
Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto em primeira votação, reprovado por 8 votos a 0. Está em segunda discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 44/2021. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto reprovado em segunda votação por 8 votos a 0. Senhores, mais uma vez obrigado a todos aí pelo tempo de dedicação, pelos debates sadios. Peço publicamente aqui desculpa ao vereador Edivaldo, porque me equivoquei com o que estava acontecendo. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.